Senhor. Pai, pelo que temos ouvido, pelos louvores, Senhor, pela palavra vida, pelo testemunho. Pai, se através daí queremos ouvir mais uma porção da sua palavra. Toma o teu servo nas tuas mãos, abençoa ele, Senhor, usa ele na sua palavra, Senhor, fazendo lembrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Pai Santo, Deus eterno, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, com muita alegria eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém! Graças a Deus, aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, convido os irmãos a abrir vossas Bíblias comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo número 1. Enquanto você localiza, eu louvo a Deus pela oportunidade de fazer uso da sua poderosa palavra. Pela primeira vez está conhecendo esta congregação e também de estar com o nosso pastor Adilson. Uma honra, uma alegria, o convite dos nossos coordenadores setoriais, por todo o carinho, toda a receptividade conosco. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me acompanha, veio lá do Pernambuco, também justificando a ausência da minha esposa. Ela está de resguarde. Na verdade, domingo passado era para estarmos aqui, mas devido ao nascimento do meu filho, acertamos para este domingo. Minha esposa está em casa, meu filho está bem. Eu louvo a Deus também por isso, porque Deus, Ele é um Deus que cumpre promessas. Eu louvo a Deus por isso aqui. Texto de Atos, capítulo 1, versículo de número 4. Atos 1 e 4 diz assim: tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, e de mim ouvistes. Verso 6. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E disse eles: não pertence a vós saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Podeis vos assentar dando glórias ao nome de Jesus. Nós estamos diante de um culto de missões. Eu sempre amo culto de missões, lembrar sobre isso, orarmos sobre isso, porque já se tornou conhecido entre nós a frase que deveria virar um textuário da nossa vida, que missões nasceu no coração de Deus. Na verdade, se formos alcançados por uma tão grande salvação, já foi louvado aqui pelas irmãs, é que nós somos sementes do sangue daqueles que morreram sangrando, para levar o Evangelho adiante, para levar o Evangelho para que chegasse até nós. Nosso Senhor Jesus, no seu ministério terreno, Jesus pregou o Evangelho do Reino, e o plano de Jesus era introduzir a mensagem de salvação, de libertação, de transformação, alcançando. E por diversas vezes, Jesus, em alguns diálogos com homens e mulheres, tentava falar de coisas de cima e os homens entendiam de coisas de baixo. É por isso que muitas vezes pensavam eles que o reino de Jesus era terreno e o reino dele era de cima, era espiritual. No diálogo em João 3 com Nicodemos, Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não é digno de entrar no reino de Deus. Nicodemos disse: como é que pode um homem sendo velho voltar a ficar pequeno e entrar no ventre de sua mãe? Ele não entende o que é que Jesus quer lhe dizer. Em João 4, quando Jesus está diante da mulher samaritana, ele tem um diálogo com ela dizendo: quem bebe desta água vai ter sede, mas quem bebe da água que eu te der nunca terá sede. A mulher não entende, diz: Senhor, aonde tem essa água para que nunca mais eu volte aqui? É Jesus falando de cima e o homem na sua pequenez entendendo sempre de baixo. O plano de Jesus sempre foi colocar dentro do coração, da mente do homem, entender que ele não é daqui, que ele é peregrino nesta terra e que há um bom país que os espera. Esta é a marca que Jesus
sempre quis deixar. Pois quando Jesus reúne os discípulos e prepara, instrui, ele tem uma preparação. Jesus ressurreto, pronto à sua ascensão ao céu, em Lucas 24:49, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta era uma ordenança. Paulo em Coríntios 15 disse que aproximadamente 500 pessoas tomam posse desta mensagem, 500 pessoas tomam posse desta palavra liberada por Jesus, e eles ficam aguardando. Mas em Atos 1, Lucas escreve também, dizendo que Jesus repete, dizendo: fique dentro de Jerusalém e esperem a promessa do Pai que de mim ouvistes, que foi o texto que nós lemos. Depois no capítulo, versículo 6, os discípulos estão perguntando a Jesus: Jesus, é neste tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? Sabe quando alguém começa a perguntar coisas que para ele não é cabível? Por quê? Roma sempre afrontou Israel, Roma sempre perseguiu a Israel, e o interesse deles era o quê? Ver um Cristo que viesse vencer pela espada, mostrar autoridade e entregar na mão de Israel, mostrar o reino. Lembra quando na crucificação de Jesus ele está em silêncio, está calado, e Pilatos vai até ele e disse: abre a boca, não sabes tu que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender, para mandar matar? Eu tenho autoridade para tudo, já que tu és rei. De onde é teu reino? De onde é? Pilatos tenta questionar Jesus. Jesus está em silêncio, mas quando Pilatos fala: eu tenho autoridade para mandar fazer o que quiser, aí Jesus abre a boca e disse: tu bem tem esse poder, porque do céu te foi dado. Poder nenhum teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus começa a mostrar: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é terreno, o meu reino é de cima, meu reino é espiritual. É por isso que eu não brigo por as coisas que são daqui. E o interesse dos discípulos era entender: Jesus, é agora, é neste tempo que tu vai. Jesus está dizendo para eles: não importa vocês saberem disso, o que eu disse a vocês é que vocês precisam receber poder. Vocês precisam receber poder do céu. E a ordem é: fiquem em Jerusalém, porque vai descer poder sobre vocês, e vocês vão virar minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Isto era uma profecia liberada na boca do próprio Jesus. Porque no livro de Joel, no capítulo 2, haveria uma profecia pelo profeta Joel dizendo: e há de ser, no versículo 28, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão sonhos, e os anciãos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Cumprindo o texto que Jesus disse: ficai em Jerusalém para receber poder. Atos no capítulo 2 começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e cada um lhe viram falar em línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória. A capacitação para se fazer missão, ela vem de Deus. Porque se a missão nasce no coração de Deus, é Deus quem capacita o homem a fazer missão. É por isso que Atos é citado como Atos dos Apóstolos, mas conheceria ser citado como Atos do Espírito Santo. Porque a maior obra nesse texto e neste livro é do Espírito Santo. Não há um livro baseado na Bíblia onde não fale sobre salvação, onde não
aponte para a cruz, mas se tem um livro que mostra a igreja crescendo, a igreja evangelizando, a igreja orando, Jesus salvando, Jesus batizando, Jesus transformando, é o texto de Atos. Ele mostra uma igreja que persevera na oração, na doutrina dos apóstolos, pregando a palavra, e o texto diz: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus prepara os discípulos, ordena a eles, sobe ao céu, e o texto diz que Jesus sobe, uma nuvem o toma, e os discípulos ficam atônitos olhando para cima. Aparecem 2 varões de branco, olha para eles e diz: varões galileus, por que está aflito o vosso coração? Esse mesmo Senhor que viste subir, da mesma maneira um dia ele voltará. Isto é cumprimento. Ele vai, mas ele volta. Ele deixou a semente, mas voltará para a colheita. Ele vai, mas volta. Oh glória, oh glória, oh glória ao nome de Jesus. O texto de Atos disse que a igreja reunida recebe poder. Os discípulos estão no cenáculo orando, estão unânimes, no mesmo propósito, orando. E a Bíblia não diz qual era a oração deles, mas eu posso pensar que talvez Pedro está tomando a fala dizendo: vem Espírito, desce Espírito, vem sobre nós poder de Deus. Era cumprimento. A Bíblia diz que não acontece nos primeiros dias, mas quando completa a festa do Pentecostes, desce o Espírito sobre a casa, e ninguém daqueles que ficaram ficou vazio, foi despedido vazio, não. Quem não creu e foi embora, perdeu a bênção, mas quem perseverou, a Bíblia é clara em dizer: e todos foram cheios do Espírito. Mas aí é um segredo. A ação do Espírito sobre nós, o enchimento do Espírito sobre a igreja, ele tem propósito. Deus não nos batiza com línguas estranhas, Deus não batiza com o Espírito Santo e nem dá dons para nós ficarmos sentados falando na igreja local e acabou. Não, há uma capacitação para um propósito específico. É por isso que ele enche a igreja de poder. Observe que Jesus, enquanto andava com os discípulos nem jejuavam. Por quê? Certa vez questionaram Jesus e disseram: tu jejua? E teus discípulos não. Ele disse: enquanto o noivo estiver presente, eu jejuo por eles, mas o noivo será tirado. E na experiência com o jovem lunático, Jesus mostra para eles uma experiência, porque eles oram em nome de Jesus e nada acontece. Jesus chega e diz: sai dele, Espírito. E o Espírito saiu. Eles disseram: Senhor, por que não podemos expulsar? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Mas também eu vos digo que a casta de demônios que só sai pelo jejum e pela oração. Vocês precisam entender: eu estarei convosco em espírito, mas vocês precisam encher-se do meu Espírito. Observe que tudo que esses discípulos estavam acostumados era ver Jesus operar. Mas em Marcos 16, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, e os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome eu vos dou poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder. Orarão pelos enfermos e eles serão curados, orarão pelos demônios e eles serão expulsos. E se alguém tomar alguma coisa mortífera, pelo poder do meu nome não causará dano algum. Jesus deu autoridade pelo nome, mas há uma profecia por Jesus: ficai em Jerusalém, se reúnam, aguardem a promessa. Eu vou encher vocês de poder, eu vou capacitar vocês de poder, e vocês se tornarão meus missionários. E eu amo tanto Jesus, porque Jesus nunca falou nada sem antes ter certeza que cumpriria.
Sabe qual o significado da palavra fidelidade? É bem simples. É aquele que cumpre com os seus compromissos. Olha como é fácil. Fidelidade. Aquele que é fiel com os seus compromissos. Se diz que faz, faz. Se diz que cuida, cuida. Se diz que vai salvar, vai salvar. Se diz que vai transformar, vai transformar. Ele é tão fiel que ele diz: aquilo que eu digo, eu me responsabilizo e garanto até o cumprimento dela. É por isso que Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo disse à igreja de Filipos: meus irmãos, tenha por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus prepara a igreja, Jesus capacita a igreja, enche a igreja de poder. O movimento é tão grande na casa que Lucas disse que desce como um vento. Não é um vento, mas é uma espécie de como um vento, um barulho impetuoso, incontrolável. E não é fogo que desce sobre ele. Ele diz que as línguas como que se fosse fogo, mas não é fogo. Ele desce sobre ele, mostrando que não é qualquer evidência que se veja fácil. É uma ação genuína do Espírito de Deus sobre a casa. Eles descem com autoridade, enche a igreja, capacita dos dons. E a Bíblia diz que ali tinha gente até de outros países, de outros idiomas, mas na hora, sem nenhum intérprete humano, o próprio Espírito é quem dá a interpretação, porque quem ouve, vê o outro falar na própria língua, quem ouve, vê o outro falar na sua próprio idioma. E alguém disse: são todos esses varões galileus? Não, tinha gente da Panfilha, tinha gente da Índia, tinha gente de todo lugar que estavam reunidos ali, mas o Espírito que capacita, ele também discerne o dom para cada um. E a Bíblia diz que somente após a descida que Pedro prega, somente após a capacitação, há um discurso de pregação de Pedro. Pedro prega, Pedro anuncia, Pedro prega Cristo, prega Jesus crucificado. Pedro prega a mensagem do reino. E o texto do versículo 37 do capítulo 2, se você puder ler comigo, por favor, se você ainda não fechou sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 37. Ora, quando eles ouviram isto, isso aí depois de ouvir a mensagem de Pedro, depois de ouvir isto, compungiram em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos e sejais batizados cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe, para todos quando o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Oh glória! Oh glória! Quem fez a promessa é fiel para dizer: aguarde em Jerusalém, eu vou encher de poder, eu vou capacitar, e depois da pregação pode colher os frutos. Pode colher os frutos, porque eu capacitei, eu enchi do meu poder, e na colheita vocês verão o meu agir. Observe que Pedro não prega antes de descer, ele prega após. Há uma capacitação. É por isso que nós não fazemos nada, nem temos condição alguma, se não for o Espírito de Deus que age em nós ou por intermédio de nós. Nada acontece, nada flui, almas não se rendem, demônios não fogem, enfermidades não batem retirada, se não for o Espírito de Deus em nós. Nós precisamos reconhecer a nossa autodependência dele e entender: Senhor, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Me capacita para a tua obra, pois eu preciso entregar almas na tua seara. Verso 47 do mesmo capítulo.
louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. A obra não para, a obra não estanca, a obra não morre. Uma igreja que tem o Espírito Santo sobre ela, que tem o Espírito Santo como capitão dela, como guia dela, como instrutor dela, ela entende que o mundo não vai segurar as almas. É por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu também me revelaste que eu sou o Cristo, eu te revelo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. A porta não é para atacar, a porta é para defender. É por isso que a ordem da igreja, vá, Jesus disse: ide. A ordem da igreja aí. É por isso que nós somos eclésia, tirados para fora. Jesus nos convida a sair, dizendo: ide. Aqui nós se reunimos para quê? Para buscar poder, para receber poder, para receber unção, para receber renovo. E quando nós vamos em busca de almas. E as portas do inferno não resistem, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja vai avante pelo poder do nome de Jesus. A igreja que entende a capacitação do Espírito, ela entende que almas só se rendem quando há uma atuação do Espírito. Ganhar almas nunca foi fácil, mas a nossa missão não é convencer ninguém, até porque a Bíblia diz que o único que é convencedor da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que convence o homem que ele precisa de um Salvador. Primeiro, que ele está numa vida de pecado e precisa de mudança e precisa andar para a justiça. É o Espírito Santo de Deus quem atua. Então, assim nós entendamos, não adianta, nenhuma alma vai se render se antes eu não receber dele a instrução, dele o poder, dele o renovo para que ele me envie, e através de mim almas se rendam ao Senhor. O que acontece aqui é o maior sinônimo de avivamento já visto dentro da história: a descida do Espírito Santo. Outro tempo depois nós ouvimos pela história o que aconteceu em Los Angeles, na rua Azusa, o que aconteceu de um grande avivamento. Avivamento não é planejado por homens, avivamento não é data marcada por homens, avivamento está na agenda do céu. Deus quer fazer e Ele faz, Deus quer descer, Ele desce, Deus quer encher, Ele enche, mas há também uma disponibilidade do ser humano para com Deus. No nível de entrega que eu busco, Deus dá. É por isso que Jesus disse em Mateus: pedis e dá-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que bate se abre, o que busca encontra. Quem tem coração desejoso, quem tem o coração rasgado, lá no livro de Joel, o próprio Joel, antes de liberar isso, ele disse para o povo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Vocês precisam entrar em adoração, rasgando o coração e mostrando para Deus: Senhor, eu quero almas, eu quero almas, eu quero almas. Todos nós falamos em avivamento, todos nós oramos por avivamento, todos os pastores, todos os líderes queremos avivamento, mas tem gente que entra na cabeça achando que movimento é poder, é língua estranha, é marchar, é rodar, é profecia, é cânticos espirituais, mas não é só isso. O maior sinônimo de alguém que recebeu o avivamento, a partir daquele momento, ele precisa ganhar almas, ele precisa de almas, ele precisa de almas, ele entende isso. É por isso que os maiores homens conhecedores como avivalista da época, um homem como John Wesley, que orou pelo avivamento da Inglaterra por muitos anos, a história conta que John Wesley orou tanto no seu quarto de joelhos, que o tapete onde John Wesley orava deixou marcas de buraco nos seus joelhos. Deus aviva a Inglaterra,
Deus aviva a Inglaterra, Deus salva a Inglaterra, Deus salva a Inglaterra, e Deus fez um grande mover sobre a Inglaterra. A história de John Wesley fica conhecida, é marcada na história. Quem é leitor, estudioso da Bíblia, estuda livros, lê isso, vai ver a história de John Wesley, um dos homens cheios do poder, cheio do poder do Espírito. Tempos depois, uma escola americana vai visitar onde morava John Wesley na Inglaterra. Eles fazem uma excursão com os jovens, uma escola evangélica, e ao chegar lá onde John Wesley orava, eles tiraram foto, eles olharam, eles andaram mais. Na hora de ir embora, contaram-se os alunos dentro do ônibus para retornar, para voltar de novo para os Estados Unidos, e contaram que estava faltando um aluno dentro do ônibus. E quando vão procurar, tem um jovem de joelhos no mesmo lugar onde John Wesley orava, e dizendo: Senhor, John Wesley era só um homem, John Wesley já foi, mas o Deus que avivou a Inglaterra ainda é Deus. O Deus que fez com John Wesley ainda é Deus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Quer saber quem era este homem? Billy Graham, um dos homens mais conhecidos da história, um dos evangelistas mais conhecidos, que ganhou tantas almas na América e no mundo. Billy Graham pregava no estádio de futebol lotado, e quando dizia alguém que entendeu a mensagem da cruz, arrependido, deseja voltar para Cristo, conta-se que aproximadamente 30 a 40 mil almas se rendiam por noites. Sabe o que é isso? É homens que amam almas, é homens que entendem o processo de almas, entender que o céu não é só meu. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou seu filho na cruz do Calvário. E Paulo disse: ele é aquele Deus que quer que todos os homens se convertam e venham ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus não é salvar um grupo seleto, não é como o mundo enxerga: classe social, olho claro, pele clara, cabelo bom, emprego bom, cidade boa, bairro bom. A classe do mundo olha assim. Jesus não. Jesus vai onde ninguém olha, Jesus vai onde ninguém vê, vai na Cracolândia, na favela, vai no meio do crime, vai no meio dos UTI, dos hospitais, vai no meio da prostituição, vai no meio da macumbaria, da feitiçaria. Jesus vai, arranca com mãos fortes e diz: tu és meu, tu és minha. Para Jesus não importa se é em Alphaville ou na favela que você mora. Ele olha para você e diz: é missionária minha, é missionário meu, é missionária minha, é missionário meu. Vocês sabem, Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, apareceu na transfiguração em Mateus 17. Era um homem chamado, de uma cidade chamada Tisbe. No mapa geográfico de Israel, Tisbe nem aparece. Jesus vai olhar onde ninguém olha. Jesus vai olhar onde ninguém vê. Jesus está passando aqui, lembrando alguns corações e dizendo: ei, se levanta, mulher de Deus, se levanta, homem de Deus, se levanta, obreiro, se levanta, mocidade, se levanta, criança. Este é o tempo, esta é a hora. Deus reúne a igreja aqui no Jardim Planalto hoje para falar ao nosso coração e dizer: hoje eu derramo a capacitação de poder, ousadia, coragem. Eu tiro todo medo, toda timidez, toda vergonha. Recebe poder, recebe poder, recebe capacitação, recebe autoridade, porque tu vai colher almas. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quando alguém ora, quando alguém deseja, Deus faz. Quando alguém chora para fazer, Deus faz. Mas eu amo tanto Jesus que Ele conta conosco, mas não precisa de nós. Ele conta conosco, mas não precisa. Quer fazer, não tem quem faça. Está desanimado, quer largar tudo, pode largar. Quem perder você se deixar Jesus, Ele tem outro
Josué estava pronto, mas a obra não para, a obra não para, a obra não para. Ele tem alguém, se alguém que nasceu na igreja, vive na igreja, mora na igreja, não tem desejo de ganhar alma, Jesus vai no meio do crime, salva traficantes, salva o dono da boca, ele tira do crime, tira do presídio, tira da cadeia, enche, dá um banho de sangue, enche de azeite e coloca dizendo: é um novo ganhador de alma, é um novo ganhador de alma, é um novo, enche de poder e mostra. É por isso que Paulo disse que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, pega as coisas desprezíveis para aniquilar as fortes, pega as que não eram para confundir as que eram. Ele é Deus. Aleluia! Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Eu preciso entregar almas. Eu não vim aqui trazer uma mensagem para te assustar. Não. Eu vim aqui como porta-voz de uma mensagem que corta meu coração. Porque todo pregador sabe que antes de entregar a mensagem seja cajado, seja bênção, seja prosperidade, ela primeiro bate no pregador. Ela primeiro corta o coração do pregador para depois alcançar a igreja. Mas o meu desejo sempre é Deus. Nunca deixa sair nada de mim sem que do céu não tenha sido dado. Eu tenho convicção que nesta noite essa mensagem tem um endereço tremendo. Esta mensagem tem um endereço tremendo. Eu não vim aqui assustar o teu coração, mas eu vim te preparar, porque você precisa entregar almas para Cristo. É tão maravilhoso esse culto de missões, porque no mínimo ele tem que nos fazer se lembrar que isso aqui não é um culto coloridinho com bandeiras bonitinhas coloridas. Já foi falado aqui, há missionários sofrendo do outro lado, há missionários morrendo do outro lado, há missionários que não têm o que comer do outro lado, sendo afrontados, não pode andar com Bíblia, tem que fazer tantas coisas para se ocultar, para adorar. Mas você está num país democrático que pelo menos por enquanto, com essas leis loucas aí, pelo menos por enquanto você pode vir à igreja, pode adorar, pode dizer que é crente, pode andar com a Bíblia e declarar que serve a Cristo. Louve a Deus por esta oportunidade, mas quando dobrar os seus joelhos, diz: Senhor, tem uma frase que diz que missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram, com a mão dos que financeiramente abençoa e com aqueles que por oração alcançam e abençoam. É o missionário intercessor, o missionário financeiro, o missionário que ora, que jejua por eles, ele alcança. E eu amo Jesus porque quando Jesus disse: quando receber poder, vocês vão ser testemunha em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Observe, não é todo mundo no mesmo lugar. Nem todo mundo precisa ir para o Japão. Nem todo mundo precisa ir para a Coreia do Sul, para a Coreia do Norte, para a Arábia Saudita. Nem todo mundo precisa ir. Vai ter gente que vai, mas vai ter gente que Deus vai dizer: tu és um missionário que eu conto lá na tua escola. Tu és um missionário que eu conto lá naquela faculdade, que tem aqueles ateísmo, que tem aquele professor ateu, que tem aqueles colegas com conversas profanas, que tem aquelas conversas contrárias ao evangelho, mas eu te coloquei lá como sal, como luz. Se posiciona, se levanta, não negocia, não abre mão, porque quando tu se posicionar através de ti, eu farei uma grande obra, diz o Senhor. Aleluia! Tem gente que é missionário que Deus vai usar para ganhar família para Jesus. Mas tem gente que ama a família, mas nunca teve coragem de dizer para o pai que Jesus ama ele. Tem gente que diz que quer ser missionário em outro país, mas nunca pregou para o primo que mora do lado dele. Tem gente que quer fazer missões tão longe, não está fazendo nem no bairro ao redor dele. E Jesus está dizendo: se prepara. Quem ama almas não escolhe lugar. Onde chega, prega. Aonde chega, fala. Aonde chega, anuncia. Aonde chega, fala. Billy Graham, esse que eu citei, ele tinha uma frase emblemática que ele dizia: nós somos a Bíblia que o mundo anda lendo. Parece uma frase simples, né? Mas não é. Tem crente que não gosta de ler Bíblia? Tem crente que não tem prazer de ler a Bíblia? Tem crente que se perguntar outra vez que ele lê a Bíblia, diz: na igreja agora de noite. Porque em casa esquece.
não gosta, não tem negócio, não tem isso. Mas aí imagina, se para nós que somos tem dificuldade, imagina para um ímpio querer ler a Bíblia. Não lê. Mas Billy Graham diz que nós somos a Bíblia que o mundo anda lendo. Porque eles querem olhar para nós e através de nossa vida, eles querem ver Cristo em nós. A nossa atitude, nas nossas conversas, na nossa postura, na nossa conduta. Hoje eu sou casado, 25 anos, pela misericórdia do Senhor, sirvo a Deus desde os meus 2 aninhos de idade. Pela misericórdia, aquela mulher que está ali atrás, chorou muito, sem pai, sem ninguém mais que eu e meus irmãos na casa do Senhor, ensinando o caminho, ensinando o lugar. E alguém dizia, não leva não, não leva não. Minha avó, pai do meu pai, assistideira de novela perdida, disse, deixa comigo, deixa ele comigo, ele não entende nada não, deixa ele comigo assistindo novela, fumando cigarro, deixa ele comigo aqui. E minha mãe dizendo, vai comigo, vai comigo, vai comigo. Ele não entende nada não, ele é muito criança. Minha mãe disse para ela, dizendo, hoje ele não entende. Mas Salomão disse, ensina o menino. E não é para ensinar o caminho, é para ensinar no caminho. Mães que apontam o caminho, mas não vai no caminho, não está ensinando nada. Salomão disse, é para ensinar no caminho, é andando com ele, mostrando o caminho a ele. E eu posso dizer, hoje eu amo almas, hoje eu amo oração, hoje eu amo a casa de Deus, porque eu aprendi vendo aquela mulher dizendo, hoje é dia de culto, não pode ficar em casa. Hoje é dia de oração, não pode ficar em casa. Hoje é consagração, não pode ficar em casa. E o exemplo arrasta. E minha avó que queria me parar lá atrás, já foi. E graças a Deus que nos últimos suspiros de vida Jesus alcançou a alma dela. Mas como eu queria que ela estivesse viva para ver, porque hoje eu não sou nada, mas valeu a pena o sacrifício daquela mulher. Porque eu tenho dito, Jesus, eu não sou nada, eu não quero ser famoso, eu não quero ganhar status, eu prefiro até que muita gente não me conheça, mas aonde eu for, Jesus, me dá almas. Me dá alma, Jesus. Tinha um estudo que falava que, basicamente, por ano, cada crente ganhava 18 almas por ano, cada crente, individualmente. Esses estudos atualizados agora em 2024, disse que agora a igreja em peso orando dificilmente está ganhando 18 almas por ano, a igreja em peso. Olha que nível que caiu. E nós não podemos se conformar, nós não podemos aceitar, nós não podemos negociar esta verdade. O coração de Deus é cortado quando almas são dilaceradas, quando almas são perdidas. É por isso que a igreja não pode abrir mão de orar, não pode abrir mão de evangelizar, não pode abrir mão de pregar, porque o maior desejoso em salvar é Deus. Glória, aleluia. Ele não precisa que nós conversa ninguém. Ele não precisa que nós insista, agarre alguém e obrigue ela a vir à igreja. Nossa missão é falar. Paulo disse, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A nossa missão, já viu aquela pessoa que diz, acabei de ganhar uma alma agora na igreja, mas aquela alma estava sendo plantada e regada por outros. Mas eu tenho que colaborar na missão que Cristo me chamou. Talvez tem gente que acha que tem que ir para algum lugar, receber aplauso, receber apoio, mas não, eu preciso trabalhar para Cristo onde Ele me plantou, e assim o nome dEle será glorificado. Aleluia, aleluia. Quem aqui conhece o hino 16 da harpa cristã? Se você não conhece, por favor, grava ele no teu coração. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar. Foi-se pregada uma mensagem mentirosa há muitos anos, que quem ganhava alma era o pastor, quem ganhava alma eram os obreiros, quem ganhava alma eram os pregadores. Mas isso é uma mentira. Aonde você está, você pode ser um ganhador de almas. Aonde você vai, você é um ganhador de almas. Jesus conta contigo, e eu louvo a Deus, porque Paulo dizia, se o evangelho de transformação não acontecer, é uma mentira. É por isso que Paulo era uma prova viva disso. Foi perseguidor, mas agora é perseguido. Morreu por amor ao Evangelho, mas encerrou dizendo aos Filipenses, dizendo assim, porque eu tenho parceiro para mim que o viver é para Cristo e morrer é lucro. Para Timóteo, Paulo finalizando escreveu, combati um bom combate.
acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Isto é convicção de quem vive com Cristo. Se coloque de pé, por favor. Glória. Eu louvo a Deus porque esse evangelho tem sido pregado. E Jesus continua salvando, transformando, libertando. Eu tenho um amigo no estado do Maranhão, que para a glória de Deus, hoje ele é um missionário que prega nas ruas, mas um homem traficante muitos anos, ligado a facções, crimes pesados, mas Jesus alcançou lá no meio do presente. Jesus alcançou, transformou. E quando eu conheci a história dele, que fui conhecer, eu pensei, vou lá um pouco, passar um pouquinho de experiência para ele. Eita, meu Deus. Quando eu conheci o homem sabe Bíblia, indo, voltando, de trás, de frente, conhece, tem intimidade com Deus. Deus usa o homem em profecia. Deus batizou com o Espírito Santo. O homem encheu de autoridade. O que é isso? É que tem gente dentro da igreja brincando, achando que vai para o céu brincando de qualquer jeito. E Jesus está dizendo, eu nunca brinquei de ser Deus, o diabo nunca brincou de ser diabo. Ainda tem gente no século XXI brincando de ser crente, brincando de servir a Jesus, almas morrendo, almas indo embora, todo dia um suicídio. Hoje, lá na nossa congregação, um filho de um dos nossos presbíteros antigos da congregação foi encontrado enforcado dentro de casa. Quem é que se alegra com isso? Anunciou o inferno. E tem igrejas por aí dizendo, é normal, é o jeito, vamos assim, vamos empurrando com a barriga. Não. Meu Jesus pode mudar isso. Mas antes de eu orar, porque tem gente que quando vê os problemas fica dizendo, volta Jesus, pra quê? Pra que um monte de gente vá pro inferno, inclusive eu, se não vigiar? Não. A minha oração tem que ser, Jesus me capacita para que eu seja um dos que comece a mudar isso. Jesus me capacita porque eu quero apresentar almas. Eu não sei, igreja do Senhor, quantas almas cada um individualmente já ganhou este ano. Eu não sei se foi 10, se foi 20, se foi 50, se foi 100, glória a Deus, ou se também foi nenhum. Eu não sei. Mas eu quero orar por você com a autorização do nosso pastor. E eu não quero convidar ninguém à frente, aí mesmo no seu lugar, sem te constranger. Queria que você fechasse os seus olhos, conectasse o seu pensamento agora com Deus e fizesse agora uma análise do seu ano. Nós estamos em agosto, 8º mês do ano. Falta agora 4 meses para encerrar o ano, ou até menos que isso. E quantas almas eu já entreguei no altar de Deus? É mais um ano que se passa. Pensando pelo momento que Deus pode voltar a qualquer momento, eu preciso estar com as almas entregues no seu altar. Eu nunca esqueci de algo que Deus disse para o profeta Ezequiel, quando Deus disse a ele, prega a este povo. E se este povo não ouvir, tu livraste o teu sangue. Mas se tu não pregar e este povo morrer, o sangue deles eu vou requerer das tuas costas. Tem gente que Deus está colocando no nosso caminho e nós nunca dissemos nem que somos crentes. Tem gente que Deus está colocando no nosso caminho, o camarada contando que o casamento está ruim, que não dá nada certo, que nada na vida dá certo, que ele bate com a cara na parede, que ele já errou, que ele já caiu e nós não conseguimos apresentar o caminho para tudo que é Jesus. Mas que nesta noite você saia daqui revigorado de poder, cheio da palavra, cheio de autoridade, e o diabo não vai segurar almas, porque você se tornará testemunhas em São Miguel, em Guaianás, em Itaquá, em Itaim, aonde você for, para outros estados do país, ou até para outro país, Deus vai ter você como uma flecha na mão do arqueiro. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, Jesus, e tu sabes com tremor e temor que há no meu coração. Meu Deus, que eu preguei exatamente tudo aquilo quanto confiaste ao meu coração, Senhor, mas diante da tua noiva, diante deste santo altar, Senhor, eu oro pela tua igreja, a tua igreja que tu lavastes e revistes do teu sangue, Jesus, assim como fizeste com a igreja primitiva de Atos, a uma igreja no Jardim Planalto, que deseja ganhar almas, que deseja ser capacitada, Deus, pelo teu Espírito. E a minha oração é, Deus, capacita com teu Espírito aqui agora, começa a dar dons espirituais, começa a revestir, se possível, desperta na madrugada, faz o sono fugir, traz para a oração de volta, incomoda corações, apresenta almas sedentas a essas vidas, porque na autoridade do nome de Jesus eu recebo
recebo graça para profetizar que vai acontecer salvação nesta casa. Vai acontecer salvação nesta casa, porque quando a igreja no mesmo propósito persevera, a Bíblia diz que Deus acrescenta, Deus acrescenta, Deus acrescenta, porque se nós se colocarmos disposição, Deus faz. Deus faz, Deus faz. Deus, tu conhece o coração desejoso, tu conhece a necessidade de cada um, tu conhece os anseios da alma, meu Deus. Mas até dezembro, Senhor, até o dia 31, antes de virar o ano, pelo menos uma alma cada crente possa apresentar até aqui, Senhor. Se porventura alguém nesta noite que não apresentou nenhuma alma a Ti, que de forma direta ou indireta não levou ninguém em direção a ouvir, Senhor, as palavras do Teu reino, meu Deus, incomoda. Meu Deus, dá coragem, dá ousadia, dá poder do alto, capacita, Deus, mas que essas pessoas ganhem almas, porque são ministros Teus, são testemunhas Tuas e trabalham em propósito do Teu reino, meu Deus. A nossa oração é porque o diabo tem destruído vidas, cada dia mais, Senhor, no crack, na droga, no crime, na prostituição, nas bebidas alcoólicas, Senhor, em tantas coisas desta vida. Mas a nossa oração é: Jesus, levanta o povo forte, levanta jovens cheios, mulheres cheias, obreiros cheios, porque nós somos os atalaias deste tempo. Em nome de Jesus, seja conosco, seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue orando pela minha casa, pela minha família, pois eu sou carente das vossas orações. E numa próxima oportunidade nós estaremos juntos adorando o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Graças a Deus por essa tão boa palavra, né? Vamos cantar esse hino aí? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz em vossos dias, Ele posso apresentar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderias ao Senhor apresentar? Não mais ter. Os adolescentes também, todo mundo cantando isso, todos nós cantando isso. O sal está, qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, comerei ao Salvador. Quantas almas elevando para meu fiel Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em erros, passeamos em vão labor. Quem me dera reaver-nos para servir ao meu Senhor. Posso ter
vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas correria ao Senhor apresentar. Nesse tempo já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas correria ao Senhor apresentar. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue Deus é abençoando. tremendo. Glória, glória, glória. Os irmãos estão felizes com a presença do nosso irmão Hélio nessa noite? Amém! Quer que ele retorne mais uma vez aqui, amém? Amém! Oh, glória! Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Terça-feira estaremos aqui novamente para ouvirmos uma palavra da parte de Deus, o ensino da palavra do Senhor. Na quinta-feira, a nossa oração. Na sexta-feira, o ciclo de oração. Irmãos, venham na terça-feira, venham ouvir, a gente orar um pouco, né? Nós vamos falar aqui em oração, que a igreja estava unânime em oração pelos discípulos, pelos irmãos que estavam presos, né? E Deus respondia à oração da igreja e soltou aqueles discípulos. Então, que nós possamos estar aqui nas terças-feiras. Na quinta-feira nós puxamos um pouquinho mais na oração, que nós vamos ver na quinta-feira, vamos orar um pouquinho mais, irmãos, porque Deus tem falado em nosso meio. A nossa irmã Beth está convocando as irmãs para amanhã, às 19h30, virem para a oração, para orar, né, em favor do congresso, em favor da nossa igreja. Na quarta-feira também, né, toda a igreja está convidada, né, principalmente as nossas irmãs, mas toda a igreja está convidada. Os irmãos que puderem vir, irmãos, venham passar os momentos aí na presença do Senhor. Amém? Acho que é isso só, né? Glória a Deus. Vamos terminar então? Vamos voltar para aqui para nossas servas. Glória a Deus. Vamos orar. Deus mandou para nós uma palavra maravilhosa. O Guerreiro de Cristo esteve aqui falando conosco e que nós podemos guardar no fundo do nosso coração e aprender cada vez mais, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Que aqui estamos, meu Pai, falando do Teu poder, meu Deus. E hoje não foi diferente. Foi um culto de libertação, transformação de alma. Nos ajuda a caminhar, dá-nos força. Meu Deus, eu peço aqui agora, meu Deus, abençoa, papai, o vizinho aqui da igreja, o fundo da frente, pessoas que vêm da direita, da esquerda, libera e transforma, meu Deus. Nos ajuda, nos desprende, meu Deus, para fazer essa obra. Nos ajuda, meu Deus, porque eu abençoando todo o teu povo. Todos aqueles, meu Pai, que estão aqui, que não estão trabalhando, meu Pai, desperta, meu Deus, teu povo na terra. Porque, papai, nós recebemos o ídolo nosso Deus no nosso coração. E nós vamos despertar a cada vez mais para fazer o ídolo, meu Deus. Glória a Deus. Nos abençoando, libertando e transformando vida, meu Pai. Porque Deus é o rei e agora. E tu tem poder para todas as coisas. Amém. 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 Irmãos, domingo na escola dominical, irmãos, não falte a escola dominical. Vem para a escola. Tivemos uma aula tão boa hoje sobre a perseguição na igreja, dos adultos. As crianças tiveram uma boa cooperação de crianças hoje aqui. Os adolescentes também, uma boa cooperação dos adolescentes. Então, irmãos, não fiquem em casa. Sei que é difícil, às vezes, agora vai ficar um pouquinho mais quente, não vai estar tão frio. Então, os irmãos, dá para levantar um pouquinho mais cedo para vir para a escola. Então, irmãos, venham para a escola, venham aqui aprender e ouvir o ensino da palavra de Deus, amém? A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor. E nós dizemos, amém.